fungwa Nzambe Nzambabi mimonisa lelo na beleli 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 moyo kilo sambo Yesu Nzambabi kamwa tikalolo shablesie kalana kasi Nzambe o Nzambabi omi encore beleli 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 mosungi na bato Yesu Nzambabika tikalolo Nzambe Nzambabi kamwa mimo Nzambabi kamwa mimo nisa kasi Nzambabi kamwa mimonisa Nzamba maombi mimonisa elelo Nzamba losambo mimonise Telle est notre prière, Seigneur. Esta é a nossa oração, Senhor. Montre-toi tel que tu es. Mostra-te tal como és. Dans ces peu de temps que nous allons passer dans ta présence, Tempo que vamos passar na tua presença. nous voulons que tu le marques à tout jamais. Nós queremos que o marques para sempre. Parle à ton peuple, Père. Fale ao teu povo, Pai. C'est encore nous nous sommes disposés pour Nós toi. estamos aqui dispostos para ti. Alors fais-nous du bien. Então faça-nos o bem. Utilise ma bouche, Père. Usa a minha boca, Pai. Utilise ma tête Usa a minha cabeça pour communiquer quelque chose à ton para peuple. comunicar alguma coisa ao teu povo. J'ai banni loin de ce lieu Eu éternel expulso nesse lugar eterno tout esprit de contradiction, todo espírito de contradições, tout esprit de vol de todo pensée, espírito de voo de pensamento, tout esprit négatif todo espírito negativo à ton Esprit Saint, ao teu Espírito Santo, dans le nom de Jésus. em nome de Jesus. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Avant que nous puissions nous rasseoir, s'il vous Antes que plaît, nós possamos nos sentar, nous allons lire un verset de la Bible. vamos ler versículo da Bíblia. Je suis dans Romains 8 au premier verset. Estou em Romanos 8, no primeiro versículo. Alléluia. Romains 8 au premier verset. Romano 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alléluia. Palavra do Senhor. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir, s'il Será vous que nós plaît? podemos assentar, por favor? Je veux relire ce verset encore en Eu français. vou reler este versículo em francês. Romains 8 Romanos au 8, premier verset. no primeiro versículo. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amém. C'est une déclaration, je croyais que tu allais dire Amen. É uma declaração, eu pensava que você poderia On va dizer faire amém. ceci. Quand je finirai Vamos de fazer o lire, comme seguinte, ça quando tu vas acabar de dire ler, Amen. vocês vão dizer amém. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Aleluia. Cristo Jesus. Amém.
Je rends grâce au Seigneur Jésus Eu rendo graça ao Senhor Jesus pour cette opportunité por esta oportunidade de me tenir au-devant de vous de me aujourd'hui colocar encore une aqui fois de diante de plus. vós hoje mais uma vez. Supportez ma voix, je suis un peu grippé. Suportem a minha voz porque eu estou gripado. Alléluia. Amém. Et aussi, je remercie la pasteur Liliane et le pasteur Alain E também eu agradeço a pastora Liliane e o pastor Alain pour cette marque de confiance encore une fois de plus. por esta marca de confiança. Je crois qu'ils nous regardent en ligne. Eu On vous acredito que eles salue, estão papa online. et Nós maman. vos saudamos, papai e mamãe. Aussi, je remercie vous tous qui vous êtes déplacés sous ce froid Eu agradeço a todo mundo que se deslocou nesse frio pour venir dans la présence de Dieu. para vir na presença de Deus. Aussi, au collège des serviteurs de Dieu, E recevez mes também ao salutations. colégio dos servos de Deus. Recevez mes salutations. Recebem minhas saudações. Alléluia. Amém. Pendant quelques minutes, nous allons développer un sujet intéressant. Durante alguns minutos vamos falar de um sujeito interessante. Nous allons parler de la prière qui brise le joug. Vamos falar da oração que quebra os jugos. Alléluia. Amém. La prière qui brise le joug. A oração que quebra os jugos. Nous venons de lire dans le livre de Romains 8 au premier verset Acabamos de ler no livro de Romanos 8, o primeiro versículo. qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alors normalement, ce verset est tellement très clair que lorsque Então- vous le lisez, vous comprenez directement. Então, normalmente esse versículo é tão claro que quando vocês leem, vocês entendem de uma vez. Puisqu'ici, l'auteur utilise un terme qui est vraiment très répandu. Porque o autor aqui está a usar um termo que é muito bem expandido. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune. Ele fala, portanto, agora nenhuma. Donc s'il dit qu'il n'y a donc maintenant aucune, c'est qu'il y en avait avant. Que quando ele diz que agora não há nenhuma, quer dizer que tinha antes. Alléluia. Amém. Et il dit, Et il ce dit- n'est pas pour tout le monde qu'il n'y a aucune condamnation. Não é para todo mundo que não tem nenhuma condenação. Il dit, c'est spécifiquement pour ceux qui sont en Ele Jésus-Christ. diz que é especificamente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont délivrés de toutes sortes de condamnations. Aqueles que estão em Cristo Jesus são libertos de todo tipo de condenação. Alléluia. Amém. Et je viens de dire que nous allons parler de la prière qui brise le joug. E eu acabei de dizer que vamos falar da oração que quebra os jugos. La prière, c'est facile. A oração é Une fácil. conversation avec Dieu. Uma conversação com Deus. Briser, cela veut dire, ça peut être signifié comme annuler, détruire. Quebrar isso pode dizer anular ou destruir. Alléluia. Amen. Et le joug, E o jugo c'est là où j'aimerais un peu expliquer. é ali que eu gostaria de explicar C'est mais. juste un mot français É só uma palavra francesa qui détermine un objet qu'on met souvent sur les vaches ou sur les animaux. que determina um objeto que se coloca muitas das vezes em cima dos animais Alléluia. Pour Amen. le conduire dans un certain lieu. para os conduzir num certo lugar. On les met aussi sur les vaches, Se coloca também vacas, sur les chevaux sobre cavalos et sur toutes sortes des animaux que e vous sobre connaissez. todo tipo de animais que vocês conhecem. Et le joug, ce n'est pas seulement pour les animaux. E o jugo não é só para animais. C'est aussi cet objet-là qu'on mettait aux esclaves. É também aquele objeto que era colocado nos escravos. Tous ceux qui ont regardé des films des Todos traites aqueles des que nègres, vous assistiram connaissez de quoi je suis filmes en de train de parler. negros, sabem do que eu estou a falar. Et cette chose-là les empêchait en fait de se mouvoir eux-mêmes de leur manière propre. Esta coisa aí impedia-os de se mover da sua própria forma. C'est ce qu'on appelle joug. É o que se chama de jugo. Alléluia. Il y a Amen. plusieurs définitions. Je choisis les plus faciles Há en fait que nous várias puissions comprendre. definições, eu estou a escolher o mais fácil para que nós possamos entender. Alléluia. Amen. Donc si on place sur toi un joug, Então, se colocarem sobre ti um jugo, c'est que tu es considéré comme un esclave. quer dizer que você é considerado como um Tu es escravo. considéré comme un condamné. Você é considerado como um condenado. Alléluia. Amém. Tu es considéré comme un condamné. Você é considerado um condenado. Mais ce qui nous intéresse ici, Mas o que nos interessa aqui, que nous sommes dans notre mardi de prière, porque estamos na nossa terça-feira de oração, c'est plus cette partie spirituelle de ce joug. é mais essa parte espiritual do jugo. Et spirituellement, le joug veut dire, Espiritualmente, o jugo quer dizer c'est l'emprise spirituelle. é a presa espiritual. Alléluia, c'est de l'envoûtement. É tipo uma feitiçaria. C'est de l'enchantement. É um encantamento. Alléluia. C'est de l'enchantement. É um encantamento. C'est en fait toute forme de manipulation É todo spirituelle, tipo de manipulação espiritual démoniaque, demoníaca qui pèse sur quelqu'un. que pesa sobre alguém. Alléluia.
Amém. Parce que j'aimerais qu'on comprenne bien. Eu gostaria que entendêssemos bem. Parce que tout ce que nous allons dire, nous allons tourner tout autour de ce mot ici. Porque tudo que nós vamos dizer, vamos girar ao redor desta palavra. C'est cette emprise démoniaque Esta garra demoníaca qui en fait t'emmène à faire des choses que toi-même tu n'as pas envie de faire. que te leva a fazer coisas que você não quer fazer. En fait, cela limite tes capacités Isso limita as tuas capacidades pour avoir tes propres objectifs ou tes propres volontés. para ter os teus próprios objetivos ou próprias vontades. C'est comme un esclave n'a pas ses propres désirs à É lui-même. como escravo não tem seus próprios desejos. Il a ele dépend du mesmo. désir de son maître. Ele depende do desejo do seu Tel est mestre. celui qui est sous le joug É da spirituel. mesma forma que é aquela pessoa que está debaixo do jugo Dépend espiritual. du désir de celui qui lui a mis ce joug-là. Depende do desejo daquele que lhe colocou o jugo. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Prière qui brise le joug. A oração que quebra os jugos. Il y a des gens dans la vie. Há pessoas na vida, Si tu le regardes, leur manière de vivre, quando você olhar para a sua forma de viver, et même ils ont une autre image d'eux-mêmes. mesmo eles têm uma própria Mais imagem l'image deles dont mesmos. ils présentent au devant des gens, Mas a imagem que ele apresenta c'est diante das c'est pessoas une image qui est contraire à l'image dont ils voulaient avoir eux-mêmes. é uma imagem contrária da imagem que ele queria ter ele mesmo. Certainement, ce sont des types de personnes Certamente são tipos de qui pessoas se retrouvent sous un poids spirituel que se encontram sobre peso espiritual qui les empêche en fait que lhes impedem de fato d'évoluer sur leurs propres désirs en de eux-mêmes. evoluir segundo os seus próprios desejos. Alléluia. Amen. C'est de ça que je suis en train de É parler. disso que eu estou a falar. Comme un vache est incapable Como uma vaca é incapaz de se diriger à gauche si son propriétaire veut qu'il puisse aller à de droite, se dirigir à esquerda se o seu proprietário quer que ele vá à direita, comme celui-là qui est sous le joug da spirituel mesma forma aquele que está debaixo do jugo est espiritual incapable de prendre une voie si la personne qui lui a mis ne lui a pas montré la é voie à suivre. incapaz de tomar caminho que a pessoa que está a lhe controlar não lhe der. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Je vais beaucoup traîner ici Eu vou demorar muito aqui, parce que c'est important que vous porque é muito compreniez. importante que vocês possam entender. Alléluia. Amém. Le joug en fait O jugo de fato apporte traz à celui dont on l'a soumis aquele que é submetido une nele soumission totale à celui qui lui a placé. uma submissão total àquele que lhe colocou. Alléluia. Amen. Ça lui met dans une condition Lhe coloca numa condição de dépendance totale de dependência total, sans pourtant penser à autre sem chose portanto pensar em outra coisa. si ce n'est qu'à la direction de celui qui lui a imposé, Só se for na direção daquela pessoa que lhe colocou. lui dirige. Aquela pessoa que está a dirigir. Alléluia. Amém. Alors je me dis, Então eu me digo, si on te place en joug se te colocarem jugo, et que tu as la volonté d'aller peut-être à un autre endroit que le joug veut você te se conduire, calhar tem uma vontade de ir a lugar ao contrário do que o il y jugo a une está chose qui pedindo. va se passer, Tem uma coisa que vai c'est que tu acontecer, auras mal. é que você terá dores. Et le mal là, E essa dor c'est ce qui identifie é o que ton identifica incapacité a tua incapacidade de faire tes propres choix. de fazer as tuas próprias escolhas. Alléluia. Amen. Et laissez-moi te dire, il y a beaucoup Deixa-me des hommes dizer, há vários homens qui se retrouvent dans cette que se situation, encontram nessa situação. malheureusement. Ils Infelizmente, se disent qu'ils sont chrétiens, eles dizem que são cristãos, mais ils sont incapables mas eles são incapazes d'agir selon leur propre de vouloir, agir segundo as suas próprias vontades, juste parce qu'il y a des hommes qui ont établi de lois sur eux. só porque tem homens que estabeleceram leis sobre eles. Alléluia. Amém. Car joug, ça peut aussi être loi. Pois o jugo também pode ser uma lei. Joug, ça peut aussi être une domination. Jugo também pode ser uma dominação. Mais vous devez comprendre une chose, Mas vocês devem entender uma c'est coisa. que joug É que o jugo n'est pas seulement pour le diable. não é só para o diabo. L'Éternel aussi a son O joug à lui. Eterno também tem o seu jugo a ele. Au-delà de lui, Além dele, l'État aussi a son joug o à lui. Estado também tem o seu Vous jugo. vous souvenez lorsque nous sommes retrouvés au moment de confinement, Vocês se lembram quando nós estávamos em confinamento? l'État nous a imposé de O rester à la Estado nos maison. impôs de permanecer em casa. En fait, au lieu d'utiliser le mot imposé, De fato, ao invés de usar a je palavra pourrais impor, dire que l'État nous a mis un joug pour que nous puissions rester à la eu maison, poderia dizer que o Estado nos colocou um jugo para que permanecêssemos em casa. pour nous empêcher de faire Para ce nos que impedir nous-mêmes on avait envie de de faire. fazer o que nós mesmos queríamos fazer. Alléluia. Amém. Maintenant, on va évoluer un peu. Agora vamos evoluir.
Je vais entamer un point pour t'expliquer si tu veux sortir de joug, comment tu dois faire. Eu vou atingir ponto para te explicar como é que você pode fazer para sair jugo. Papa, tu peux continuer à jouer. Quand tu coupes, tu joues, ça me dérange un peu. Alléluia. Amém. Si tu veux sortir Se você quer sair ou briser ce joug dont ou je suis en train de quebrar parler, esse jugo do que eu estou a falar, tu dois prêter attention à ce que je veux dire maintenant. você deve prestar atenção no que eu vou falar agora. Je pense qu'au moment où j'étais en train de parler de joug, Eu penso que no momento que eu estava a falar do jugo, tu as essayé de repérer en toi-même. você tentou ver em ti mesmo. Car le joug peut aussi être des choses qui sont dites dans la famille. Porque o jugo também pode ser coisas que são Ça peut faladas être na toutes ces família. choses-là qui mettent du poids sur toi. Pode ser todas aquelas coisas que colocam peso sobre ti. Qui te dit de ne pas faire telle ou telle chose. Que te diz de não fazer tal ou tal coisa. Alors si, au moment où j'étais en train de parler, Então, no momento que eu estava a falar, tu as repéré quelques jougs dans ta você vie, notou jugo na tua vida, dans ta famille ou dans la na tua famille família, de personnes que tu ou na connais. família das pessoas que você Car il conhece. faut savoir qu'à chaque fois que nous venons pour prier, Você deve saber que cada vez que nós viemos orar, nous ne venons pas seulement pour prier pour nous-mêmes, nós não viemos só orar para nós pour mesmos, nos familles aussi, para as nossas et famílias même também, pour nos amis aussi. mesmo para nossos amigos Si tu também. veux briser ce Se joug, você quer quebrar esse jugo, la première des choses à a faire, primeira coisa a fazer, alléluia, amém, la première des choses à faire a primeira coisa a fazer, si tu veux briser le joug, se você quer quebrar o jugo, c'est que tu puisses t'habituer à faire des prières d'abandon. é que você possa se acostumar a fazer oração de renúncias. D'abandon. De renúncias. L'abandon dont je parle, je ne sais pas si c'est ce que toi tu dis. O abandono do que eu estou a falar, não sei se eu... Je parle d'abandon de quelqu'un qui va se laisser à une autre personne. Estou a falar do abandono de alguém que vai se deixar a outra pessoa. Ok. C'est de ça que je suis en train de parler. É disso que eu Il estou faut a que tu fasses des prières d'abandon. Você deve fazer essa oração de abandono. Alléluia. Amen. Donc la prière de reconnaissance de son incapacité. Então, a oração de reconhecimento de suas incapacidades. La prière de reconnaissance de son impuissance. A oração de reconhecimento da sua falta de poder. Ok. Au devant de qui? Diante de quem? Au devant de Dieu. Diante de Deus. La prière de sa reconnaissance de sa faiblesse. A oração de reconhecimento de suas fraquezas. Au devant de Dieu. Diante de Deus. Alléluia. Amen. Car la première des choses à faire pour briser le joug Pois a primeira coisa a fazer para quebrar n'est jugo pas d'abord à commencer à commander. Non, non, non. não é só começar a comendar, não. C'est não. d'abord Primeiro, te rendre compte que tu es impuissant você toi-même. notar que você não tem poder. Et Você que tu mesmo. dépends de quelqu'un qui a plus de E que puissance você que toi. depende de alguém que tem mais poder que você. Alléluia. Amém. La prière de reconnaissance de son A impuissance. oração de reconhecimento da sua incapacidade ou falta de poder. De se laisser totalement à De se Dieu. deixar totalmente a Deus. Car laissez-moi vous dire quelque Pois chose. deixe-me vos dizer uma Il y coisa. a de ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ Tem daqueles que receberam Jesus Cristo comme leur Seigneur. como seu Senhor, Non, comme leur Sauveur. mas não como seu Même pas Salvador, comme leur Seigneur. mas não como seu Senhor. Alléluia. Amen. Car on ne peut recevoir quelqu'un comme son Seigneur Pois não podemos receber alguém como seu Senhor que si on s'abandonne à lui. só se nós nos abandonarmos. Voilà a Ele. pourquoi je dis, Razão pela qual eu si digo, tu veux briser le joug se de ta você quer vie, quebrar o jugo da tua la vida, première des choses a à primeira faire, coisa a c'est fazer, faire une prière d'abandon. você deve fazer a oração de abandono. Alléluia. Amém. Il y a de ceux qui acceptent Christ comme Sauveur, Tem daqueles que aceitam Cristo como Senhor e mais Salvador, pas comme Seigneur. mas não como Senhor. Alléluia. Amen. C'est de la seigneurie où se cache la soumission. Está no senhorio é que se esconde a submissão. Alléluia. Amém. Des genres de prière Tipo où lorsque tu orações, pries, tu dis quando você está a orar, você diz: Ngamoko nakoki te, eu mesmo não posso komema ekusu, carregar essa cruz se na nguya na Yesu, só pelo poder de Jesus. nde nakoye. Eu é que eu posso. Liloba na yo ya bomo, A tua palavra de vida evanda kati nanga, está sentado sobre mim etelemisa e me ngangwi, ergue natatola yo para que eu mosungi, possa declarar o Senhor Salvador. yolongisi Você me ngai, deu a vitória mokili sobre o mundo. yolongisi Você me deu a ngai, vitória. Satana. Vous voyez ce que je suis en train de Vocês dire? estão a entender o que eu Yolongisi Você me ngai, deu a vitória. ekobo, A impureza
Yolongisi Você me deu a ngai vitória, milangwa. a bebedeira. C'est ce genre de personnes-là Esse tipo de pessoas qui aqui brisent le joug. que quebram o jugo. Ils reconnaissent leur Eles incapacité reconhecem a devant un sua problème. capacidade diante de um problema. Ngana okokate, Eu não vou aguentar tara ba problème oyo esse tipo de kokelanga. problema que você pode aguentar para mim. Alléluia. Amém. Vous voyez de quoi je suis en train de Vocês estão parler. entendendo do que eu estou Yonde falando? mutolongisi nga. Você que me deu a vitória. Parce que si ça dépendait que de Se moi-même, dependesse de mim mesmo, rien. nada. Je suis en train de parler d'un problème Eu estou a falar de um problema. que je ne sais pas de quel problème tu as. Eu não sei de que problema você Je tem. parle d'un problème Eu estou a falar de um problema. que je crois que l'esprit Eu acredito que m'inspire o de Espírito me connaître ce inspira que a tu as. conhecer o que você Mais tem. maintenant, je te dis, Mas agora eu te si digo, tu veux vaincre se você ce quer genre de vencer esse problème-là, tipo de problemas, qu'on appelle joug, que se chama qui jugo, peut dominer des années, que pode dominar durante Sur anos toi. sobre ti, il faut é necessário faire les prières d'abandon. fazer orações de abandono. D'abord, de Primeiro, reconnaître son reconhecer incapacité. a sua incapacidade. Alléluia. Amém. Ngana okoka te. Eu não vou conseguir. Loko okoka ba makambo abu. Você como aguenta esse tipo de problema, Kokela ngai. por favor, aguenta por mim. Alléluia. Amém. Et je me souviens de quelque chose E eu me lembro de uma que coisa David avait fait. que Davi havia feito. Il est venu, il a trouvé, tout le monde avait peur de Goliath. Ele veio e encontrou todo mundo com medo de Golias. Je me suis dit que David avait compris Eu me disse que Davi havia entendido que yena Goliath il y a pas match. que ele e Golias não tem nenhum jogo. Mais un mutumora gobeta Goliath. Mas tem uma pessoa que vai conseguir So, derrotar a la Golias. chose à faire, Mas a coisa para fazer c'était prendre la guerre qui devait être pour Israël era tomar a guerra que deveria ser para Israel contre Goliath. contra Golias. Vous devez savoir une chose. Vocês devem saber Goliath a dit à Israël, Golias diz a Israel: bo s'en charger na ngam na bino. se encarreguem lá nos Bo nossos lukela lados. mutu moko. Procurem uma pessoa para mim Abuna na ngai. que possa lutar comigo. Si cette personne-là abattre nga, Se essa pessoa me vencer, azui biso toi comme si biso esclave. todos nós vamos nos tornar Goliath, escravos. une seule personne a Goliath, parlé uma só pessoa au nom falou. de tout un Em nome peuple. de todo um povo. Alléluia. Amém. Et David, il est venu comme une seule E personne. Davi veio com uma só pessoa. Au lieu de présenter son peuple, Ao invés de apresentar David o a seu povo, présenté un seul homme aussi. Davi apresentou um só homem. Il a redirectionné le combat. Ele redirecionou o combate. Atali taille à Goliath. Ele olhou para a estatura de Golias. Rien. Nada. Qui est cet incirconcis Quem é esse incircunciso qui insulte que insulta les peuples o povo du Dieu vivant? de Deus vivo? Wana esika nzambe azalaka atala, É ali, quando Deus estava ali, ele olhou e disse: não, kombo na batanga yango quelque part. citaram meu nome em algum lugar. La Bible dit on ne A peut pas Bíblia citer diz, le nom de Dieu en não se vain. pode citar o nome de Deus em vão. Mais Yesu atanga on a tina. Mas ele citou Alléluia. uma coisa. Qui est cet Quem é incirconcis? esse incircunciso? Déjà dans sa phrase, Já na sua frase, atangi loi moko boye ele eza na citou kati uma wana. lei que já está ali dentro. Il appelle Goliath Ele chamou Golias de incirconcis, incircunciso. un peuple païen qui ne Povo connaît pas pagão Dieu. que não conhece a Deus. Alléluia. Amém. Il lui dit encore, E ele diz mais: mais comment tu peux venir devant un homme como é que você pode vir diante de um homem avec des chars, des épées com caroças e espadas aujourd'hui? hoje? Tu peux dire aujourd'hui. Você pode dir hoje. J'aimerais que tu dises à ces Eu problèmes-là gostaria que você dissesse aujourd'hui. a esse problema hoje. Il faut apprendre à redirectionner Você les deve problèmes. aprender a redirecionar os problemas. Na obeta yo. Eu vou te bater. Yo be obeta grand frère nanga. Você disse que você vai bater o meu irmão. É a stratégie, hein? É uma boa estratégia. Ngamo nako kite. Eu mesmo não aguento Komema ekulusu. carregar a cruz. Mese nanguya na Mas pelo Yesu. poder de Jesus, Nde na kie. eu poderei. Ouais, eza ba parole ba balamuka à 3 heures. Palavras de 3 horas. Amoni kundenga obandela Ele não kutute. viu como é que ele vai Abuki gabo. começar. E ele fica assim. Yolongisi Você ngai. me deu a vitória Okini. sobre o mundo. Vous savez, il y a de ces combats-là. Há desses combates
kozwa engagement te papa. Você pode tomar o engajamento. Okoka te. Você não vai conseguir. Pesa mutamesa na bitumba bongo. Entregue aquela pessoa. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. O Senhor dos exércitos. Le roi des rois. O rei dos reis. Dieu n'est pas le roi des présidents. Hein? Deus não é o rei dos Il presidentes. est le roi des rois. Ele é o rei dos reis. Abongi na bitumba minene. Ele merece grandes lutas. C'est celui-là que j'ai appelé le É puissant de aquele que eu Jacob. chamei o poderoso de Jacó. Asala bajete na Ele não bitumba. brinca. Il ne vient jamais devant un combat qu'il va Ele perdre. nunca vem diante de um combate que ele Et vai d'ailleurs, perder. il n'a jamais perdu Aliás, un ele combat. nunca perdeu um combate. Alléluia. Amém. Alléluia. Redirectionne Redireciona comme David l'a fait. como Davi fez. Et pour le faire, il faut faire une prière E para d'abandon. fazer, você tem que fazer uma oração. Et nous allons le faire lorsqu'on va E finir nós vamos ici. fazer quando nós acabarmos aqui. Oh, alléluia. Amém. Matthieu 11, 29. Mateus 11, 29. Ici, c'est Jésus qui parle. Aqui é Jesus que fala. Il dit ceci. Ele diz o seguinte: Prenez mon joug pegue o meu jugo sur vous sobre vós et recevez mes instructions, e recebe minhas instruções. car je suis doux et humble de cœur, Pois eu sou manso e bom de coração, et vous trouverez du repos pour vos âmes. e vocês encontrarão repouso para vossas 30, almas. il ajoute. 30 ele aumenta. Car mon joug est doux. Porque o meu jugo é suave. Car mon joug est doux Porque o meu jugo é suave. et mon fardeau est léger. E o meu fardo é Quelle leve. sorte de joug est doux? Que tipo de jugo? Et quelle sorte de fardeau est léger? E que tipo de fardo é Et ligeiro? là, on va bien kilo et O que se chama poignée. de fardo tem peso. Et là, on va bien joug. O que chama jugo Et aux anga ko incommoda yo não tendengeri. vai faltar incômodo. Mais Como il dit assim? mon joug. Mas ele diz: meu jugo, Mon joug est o doux. meu jugo é suave. Alléluia. Amen. C'est quel genre de choses qui m'emprisonne et puis qui est doux? É um tipo de coisa que me torna preso, mas é suave. Alléluia. Amen. C'est parce que quand Jésus te donne son É joug, porque quando Jesus te dá o seu jugo, en fait, il ne te donne pas son joug. de fato ele não te dá o seu jugo. Il te donne Ele te dá la victoire qu'il a reçue en portant le joug. a vitória que ele recebeu. Donc en fait, au lieu de te donner son então, joug, ao invés dele te dar o il seu te jugo, donne la victoire ele qui te se dá a cache vitória derrière son que joug. se esconde atrás do seu jugo. Et celui qui peut être léger, E aquele que pode ser ligeiro, c'est seulement le joug qui a été porté par une autre é personne. só o jugo que pode ser carregado por uma outra pessoa. Alléluia. Amém. Voilà pourquoi Então, rappelle-toi pela qual toujours. lembra-te sempre Komema ekulusu carregar a cruz senanguya na Yesu só pelo poder de Jesus. ndena kokie. Aí sim eu conseguirei. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. On va évoluer. Vamos evoluir. Oh, gloire à Dieu. Amém. Prière d'abandon. Oração de abandono. Prière de reconnaissance de son Oração de impuissance. reconhecimento de suas incapacidades. Le fait d'accepter d'être guidé par Christ. O fato de aceitar de ser guiado por Parce Cristo. que lorsque tu portes le joug de Porque quando Christ, você carrega o jugo, tu acceptes d'être guidé par lui. você aceita ser guiado por Tu ele. l'acceptes comme ton Você lhe Seigneur. aceita como teu Et le Senhor. fait que tu acceptes E o fato Christ de você aceitar a Cristo comme ton Seigneur como teu Senhor te rend que incompatible torna incompatível à la conduite du diable. a conduta do diabo. Joug et coué. O jugo caiu. Alléluia. Amém. Car si tu n'es pas dans un, c'est que tu es dans D. Pois se você não está no quer dizer você Si está no tu n'es 2. pas dans A, c'est que tu es en B. Se você não está no A, você está no 2. Et il y a des autres personnes E tem outras pessoas qui se disent non, que dizem que não. nous dans notre famille, regarde Nós, ce qui nossa se passe. família, olha o que acontece. Mais ils ne comprennent pas Mas eles não entendem que le fait que d'accepter o d'être fato de conduit par, aceitar ser par Christ, conduzido por Cristo c'est directement abandonner, é d'être accepté, diretamente abandonar d'accepter de aceitar d'être conduit par le ser diable. conduzido pelo diabo. Vous savez, un jour, Sabeis dia, si moi je prêche et que je ne donne pas des exemples, c'est que ce n'est pas moi. se eu estou a pregar e não estou a dar exemplo, quer dizer não sou eu. Vous savez, un jour, Sabeis dia, avant que je me marie, antes que eu possa me casar, j'ai eu beaucoup de combats, tout ça. eu tive muitas lutas, muitos combates. Après mon mariage, Depois do meu casamento, ma belle-mère devait nous offrir un, comment on appelle ça, chèvre, une a chèvre. minha sogra tinha que nos oferecer cabrito. Ok? Moi, j'étais déjà retourné ici à Luanda. Eu já havia voltado aqui em Luanda. Alors, là, Então,
Elle a apporté ça à ma famille. Ela trouxe o cabrito para a minha família. Et puis, normalement, elle devait encore apporter un sac de foufou. Normalmente ela tinha que trazer mais saco de fuba. C'est comme ça que ça fonctionne É assim généralement que funciona, dans nos cultures. geralmente nos nossos costumes. Mais elle n'avait pas vraiment d'argent. Mas ela não tinha Elle a muito d'abord dinheiro. apporté Ela l'animal. primeiro trouxe o animal, Et puis quelques jours, elle Depois de alguns devait dias, apporter maintenant les sacs de ela foufou. tinha que trazer o saco de fuba. L'animal était là. O animal estava ali. Mes oncles ont refusé de prendre l'animal sans prendre le foufou. Os meus tios negaram-se a pegar o Or, animal. sem a normalement, fuba. Mas l'animal normalmente, me revenait en fait. Ce n'était pas pour eux. o animal era para mim, não era Comme je para n'étais eles. pas là, on est parti le donner. Como eu não estava ali, foram entregar para eles. Ils ont dit non, on ne va pas Eles prendre, disseram, ça não, doit être accompagné. Nós não devemos pegar porque deve ser acompanhado. Et après quelques temps, E depois de algum tempo, on a appelé ma belle-mère chamaram a minha sogra pour la dire para dizer para ela d'envoyer l'argent que veio de enviar pour o dinheiro nourrir l'animal. para alimentar o animal. Donc, bamatitio bene toni na kini. Quer dizer, tantas ervas lá em Kinshasa, Barole selango tabate fo eles não batina poderiam barole entregar sela para o cabrito, taba. mas tinham que enviar dinheiro para o cabrito. Et moi je suivais ce film là parce E eu que estava j'avais a aimé ver ça. esse filme porque eu gostei. J'avais aimé ce Eu scénario là. havia gostado desse cenário. Et E depois, bizarrement l'animal est mort. bizarramente, o animal morreu. Personne le nourrissait. Ninguém o Vous alimentava. imaginez. Imagine, Biloko olio fele. coisas que é de Même favor. nyamaku fele yango. Mas o animal morreu por causa disso. Bouf quand akufi, De repente, quando ele morreu, on appelle les gens. chamaram as pessoas. Non, on doit faire une réunion de Não, famille. devemos fazer uma reunião de família. À l'époque là, Na mon época, épouse était enceinte A minha esposa estava grávida de notre princesse Jaël. da nossa princesa Jael. Non, nyamaku faboete. Não, o animal não pode morrer Foto assim. vanda. Nós devemos sentar. Ovanda bwana bataba tout Vamos ça. sentar, vem com cabritos e tudo mais. On m'appelle. Me chamaram. On m'explique nyamaku explicaram que o animal c'est morreu. dangereux. É perigoso. Bakoko vuzufu ba utamboka, Os ça tios veut têm que beaucoup sair dire. do mato e virem. Nepsi ba otala. Eu disse para eles, olhem, J'appelle la belle-mère, je dis, eu chamei a sogra e si disse, tu m'avais demandé se você havia que me tu allais aller laisser l'animal, j'allais te que dire de você garder. poderia deixar o animal ali, eu poderia dizer Pour para moi, você ça ne guardar. représente rien. Por quê? Porque para mim não representa nada. D'aider l'animal, Segundo, o animal morreu. je ne veux pas de réunion, Eu não quero reuniões. ni sur mon ni sur Nem le nom sobre de meu ma fille. nome, nem sobre o nome da minha J'ai filha. reçu des appels de partout. Eu recebi ligações de todo J'ai lado. dit niet. Eu disse não. Moi, je suis chrétien. Eu sou cristão. Personne ne va s'asseoir pour quoi Ninguém que vai ce soit sur sentar mon nom. sobre o meu nome. Alléluia. Amém. Sur quelle autorité tu dis Sobre ça? qual autoridade que você está dizendo? Je dis, je suis un Eu homme de Dieu. disse, eu sou homem de Et Deus. ce que je dis, ça E o reste que eu comme estou ça. a dizer vai permanecer Vous assim. ne partez pas Vocês não pour vous vão asseoir sur para mon ir nom. Non, non. sentar, falar do meu nome. Oh, c'est comme ça dans la famille. É assim que se acontece na família. Moi, je dis, je n'étais pas là. Eu disse, eu não estava ali. Tout ce que je n'ai pas mis mon accord, ça ne Tudo quanto ça ne eu não m'intéresse estava pas. de acordo não me interessa. Vous devez être comme ça. Vocês devem ser assim. Toute condition dont vous n'avez pas signé, il ne faut pas l'accepter. Toda condição que vocês Ou biso na não família aceitam. zalaga. Ou na minha Se família, mutakufi. quando alguém morre, Yo atoza na mboka nini yangwana. mesmo que você estiver em qualquer aldeia ali, Faut ça 3 jours au liara toka tsa. você deve fazer 3 dias, rapar a cabeça e sem comer. Quelle loi? Que tipo Quelle de lei? loi bizarre? Que tipo de lei bizarra? Alléluia. J'ai Amém. dit non, non, je ne suis pas d'accord. Eu disse, não, eu não estou de Ils ont acordo. menacé de partout. Eles Je me dis non. ameaçaram de todos os Et lados. moi là-bas, on me connaît. E aí eles Quando me je dis conhecem. não, Quando eu digo não, Vous pouvez monter, descendre. vocês podem subir e descer. Et jusqu'à aujourd'hui, la réunion n'a pas été faite. E até hoje a reunião não foi feita. Et Toswana, Toyobungs. Discutimos e depois nos Je arranjamos. me dis, si j'avais laissé les E gens eu disse, s'asseoir se eu deixasse as pessoas sentarem pour parler, je ne sais quoi, para falar de não sei o quê, d'un animal qui n'a pas été nourri à coup. de animal que não foi Même alimentado. si on t'a beau, soit beau, ça va Se battre calhar eles car estão a olhar e dizer que ba brochette, ba teka, ba kalinga, eso neni. vamos oferecer para as pessoas que fazem um cabrité. Alléluia. Amém. Le joug. O jogo. Le joug. O jogo. Le fait d'accepter d'être guidé par Christ O fato de aceitar ser guiado te por rend Cristo incompatible à la conduite du diable. te torna incompatível
A conduta do diabo. Le joug de Christ, O jugo de Cristo c'est ton engagement à se soumettre à sa volonté. é o teu engajamento de se submeter à sua vontade. Alléluia. Amém. Cet engagement volontaire que tu dois prendre. Esse engajamento voluntário que você deve tomar. Déjà, ça te rend directement, automatiquement insoumis à la volonté du diable. Automaticamente ela te rende insubmisso à vontade do diabo. Vocês estão a ver outro tipo de coisa que acontece? Donc tu devais être un homme Quer dizer, você tinha que ser um qui homem devait être soumis au diable que tinha que ser submetido ao tout le temps de ta vie. todo o tempo da tua vida. Toi, tu devais être soumis à Dieu. Você decide se submeter a Deus. Directement, tu es insoumis au diable. Diretamente você é insubmisso ao diabo. Et le joug de la soumission est brisé. Então a submissão é quebrada. Et le joug de la O soumission. jugo da submissão é brisé. quebrada. Alléluia. Amém. Regarde ce qui se passe dans ces versets qu'on a l'habitude de lire. Olha o que acontece nesse versículo que nós temos o hábito de ler. Psaume 91, premier verset. Salmos 91, no Les primeiro lecteurs versículo. de la Bible peuvent déjà Os le leitores réciter. da Bíblia já podem recitar. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Repose où? Dans l'ombre du Descansa Tout-Puissant. onde? Na sombra do Abba, Todo-Poderoso. quel verset Que puissant. tipo de versículo Repose poderoso? dans l'ombre du Tout-Puissant. Descansa no esconderijo do Altíssimo. Mais n'allons pas encore vite, analysons ça. Então não vamos ir rápido, vamos analisar. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. La Bible ne dit pas ici, A Bíblia não diz aqui c'est lui dont le Très-Haut fait demeurer sous son abri. aquele que o Altíssimo toma e coloca no seu esconderijo. La Bible dit celui qui Bíblia diz demeure. aquele que habita. Yemora Zuif, Amil Lobeli. Ele mesmo se deixa. Je vais aller me Eu vou ir soumettre. me submeter. Je vais aller marcher Eu selon. vou ir caminhar seguro. Je vais aller être protégé. Eu vou ir ser protegido. Et ce verset, je le compare E comme esse quelqu'un versículo lhe compara a alguém qui va sous l'ombre que d'un vai manguier. sobre a sombra do C'est toi qui uma vas mangueira. vers l'ombre du Você manguier. que está aí para a sombra da mangueira. Ça, comme conséquence, c'est Como quoi? consequência, o que C'est que ces manguiers-là, é que essa mangueira, par ses feuilles, pelas suas ils folhas, te protègent du vai te soleil. proteger do C'est ce sol. que la Bible É explique o que a ici. Bíblia explica. C'est lui qui demeure sous l'abri Aquele du que Très-Haut. habita no esconderijo do Altíssimo, Repose dans a l'ombre sombra du do Tout-Puissant. Todo-Poderoso descansará. Alléluia. Amen. Accepte Aceita. d'être esclave de Christ, Se comme ser le dit escravo Paul. de Cristo, como diz Paulo, Tu seras libre pour des você mots. será livre para sempre. Accepte d'être sous le joug de Aceita Christ. estar sob o jugo de Cristo. Tu seras délivré Você du será joug de démons. liberto do jugo dos demônios. Accepte Aceita d'être de ser celui qui suit la manière dont Christ veut qu'il marche. aquele que segue a maneira que Cristo quer que ele caminhe. Tu ne vas pas suivre la manière Você dont não le vai diable veut que seguir tu a marches. maneira que o diabo quer que você possa andar. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Oh, gloire à Deus. Glória a Dieu. Et deuxièmement, E segundo, et je n'ai que 2 points aussi. só tenho 2 pontos também. La première, c'est ce que nous venons de voir, A la primeira première é o que nós partie, acabamos de ver, a primeira parte, où on a parlé de la prière d'abandon. onde nós falamos da oração de abandono. Et deuxièmement, E segundo, où ça se suit. onde Donc tu ele ne se peux pas segue. choisir la deuxième Você não partie pode escolher a segunda parte sans avoir au préalable respecté la première partie. sem, portanto, ter respeitado a primeira parte. Alléluia. Amém. 2. Segundo, La prière qui brise le joug, a oração que quebra os jugos c'est une prière d'autorité et de foi. é uma oração de autoridade e fé. C'est après avoir accepté d'être abandonné. É depois de aceitar ser abandonado, de Aleluia. se abandonar. Amém. Tu étais autrement esclave. Outra hora você era escravo. Tu ne comprenais pas tes droits. Você não entendia os teus direitos. Tu habites quelque part Você habita em algum lugar où tu es l'enfant du propriétaire. onde você é o filho do Mais proprietário. depuis que tu es né, Mas desde que você nasceu, on t'a toujours dit sempre te que disseram tu étais l'enfant du serviteur. que você era o filho do servo. Donc tu te comportes comme les Quer enfants des dizer, que você serviteurs. se comporta como filho do servo. Les jours où tu apprends en fait que tout ce qui est là, c'est à toi. O dia que você descobrir que tudo que está ali te pertence, Rien n'a encore
encore changé sur toi. Nada mudou ainda em ti. Mais il y a quelque chose ici. Mas há alguma coisa aqui que muda. C'est de ça que je suis en train de É parler. disso que eu estou a falar. Celui qui veut s'élever Aquele que quer se levantar. et dire que je brise cette loi dans ma famille. Eu quebro essa lei na C'est minha seulement família. celui É só aquele qui au préalable s'abandonne à Dieu que primeiro se abandona a Deus et après reconnaît qu'il est en Dieu. e depois ele reconhece quem ele Et c'est é em Deus. celui-là qui est capable de faire une prière E é aquele d'autorité, que é capaz de fazer uma oração de autoridade, accompagnée de foi. acompanhado de fé. Accompagnée de foi. Acompanhado de fé. Alléluia. Amém. Il y a des fois le diable il est bizarre. Às vezes o diabo ele é bizarro. C'est vraiment un grand menteur. É grande Tu mentiroso. es déjà en Christ. Você já está em Tu Cristo. reconnais ta capacité. Você reconhece as suas Mais capacidades. des fois tu vas marcher Mas en às vezes cours de você route. vai caminhar na rua, Bouf, il demande à Kaléelio. de repente uma ideia de muito Il veut te faire croire ele quer te fazer acreditar que toi tu as été converti. que você foi convertido, Mais c'est comme si c'était à 73%. mas era como se fosse a 73%. Il veut te ramener à douter de toi-même. Ele está te levar a duvidar de ti mesmo. Car plus tu doutes à toi, Porque de toi-même, quanto mais você duvidar de ti mesmo, plus tu perds l'assurance quanto mais você está a perder a de segurança qui tu es en Christ. de quem você é em Et Cristo. plus tu ne te connais plus Quanto qui mais tu es en você não vai Christ, conhecer quem você é em Cristo, plus la prière d'autorité n'opère plus. e aí a oração de autoridade não vai operar. Alléluia. Amém. Tu vas voir que tu auras... Você vai ver que você terá. C'est difficile de chasser un chien É difícil soltar cão qui n'est pas ton chien. que não é o teu cão. Vous avez déjà remarqué ça? Vocês já notaram isso? Même quand tu vas chez les gens, Mesmo quando você vai ver as pessoas, il y a un chien qui vient vers toi. tem cão que está a vir ter C'est contigo. difficile qu'il respecte ce que tu lui dis. É difícil ele respeitar o que você vai dizer Si para ce ele. chien-là ne te reconnaît pas comme son propriétaire, Se aquele cão não te reconhece como ou bien proprietário, s'il ne te reconnaît pas comme l'un de ses ou se propriétaires, ele não te reconhece como dos seus donc ta proprietários, parole vraiment Quer dizer, pas d'autorité a sur tua ce chien. palavra não tem autoridade sobre este cão. Alléluia. Amém. Mais la Mas, même parole, si tu A le mesma sors pour palavra, ton chien à la se maison, você falar para o teu cão em casa, avant même de parler, antes até de falar, juste un regard, il comprend só que tu n'es pas olhar ele d'accord. entende que você não está de acordo. Alléluia. Amém. C'est ce que je suis en train de dire. É o que eu estou a dizer. C'est lui qui reconnaît qui il est. Aquele que reconhece quem é, Il opère facilement dans ele l'autorité. opera facilmente na autoridade. Et lorsqu'il colle la foi à cette E autorité-là, quando ele cola a fé a essa autoridade, c'est fini. acabou. Ça opère. Opera. Alléluia. Amém. Les apôtres vont chasser les démons. Os apóstolos vão expulsar os demônios. Les démons babo na bango. Os demônios não queriam ir. Ils ont résisté. Eles resistiram. Alléluia. Amém. Cette dame-là, au lieu de partir à bongo, Esta dama, em vez de deixar assim, abirian a foi au ela fond disse, da bango, não, eu tenho que lhes queixar pas mettre na bango. ao mestre Parce deles. qu'à chaque fois, leur maître, quand il chasse, les démons partent. Quer dizer, cada vez que o seu mestre expulsa os demônios vão. Na bomba ba on tena no. Eu não vou guardá-los, eu vou ir queixar. Donc on t'apprend quelque chose, tu n'arrives pas à faire. Quer dizer, te ensina alguma coisa, você não consegue Elle fazer. te suit derrière pour aller voir celui qui t'apprend ça. E ele te segue atrás para ir falar com Pour aquele lui que te dire en ensinou, tout cas, élève na yo, para dizer que o teu aluno il est vraiment nul. é mesmo nulo. Et Jésus est fâché. E Jesus se irou. Pourquoi Jésus est fâché? Por que Jesus se irou-se? Il est fâché Ele se irou parce qu'il sous-attend qu'à chaque fois qu'il faisait, porque il sous-attend. ele esperava, À chaque fois que lorsque lui il opérait, cada vez que ele les operava, disciples suivaient à la lettre de tout ce que lui os faisait. discípulos seguiam a pé da letra tudo quanto ele fazia. Oh, il y avait des choses qui ont échappé aux disciples. Pois tinha coisas que Et escaparam la aos Bible discípulos. dit, E a Bíblia diz, Jésus a menacé les Jesus démons. ameaçou o demônio. Et le démon a quitté cet O enfant-là demônio saiu deste en dessa lui criança, laissant presque mort. lhe deixando quase morto. Et il est fâché contre les disciples. E ele se irou contra o discípulo. Il dit, homme Ele de disse, peu de foi. homem de pouca fé. C'est ce jour-là où Jésus a dit E naquele dia que Jesus disse qu'il était fatigué de rester sur terre. que ele estava cansado de ficar na Parce terra. qu'il a dit, jusqu'à quand Porque ele disse, até supporterai-je? quando vou vos suportar? Alléluia. Amen. Donc ça veut dire mission. Quer dizer, essa missão Et on se voit combien de temps? vai levar quanto tempo? Et puis il leur dit, E ele depois ces disse, genres de démons, esse tipo de demônios, ils sortent eles só saem que dans une vie de jeûne.
numa vida de et de jejum prière. e de oração. Alléluia. Amém. Il voulait dire Ele queria dizer, l'autorité que vous devez appliquer sur ce genre de démons. vocês devem aplicar Vous devez nesse tipo de l'accompagner demônio, dans ce vocês genre devem de conditions. acompanhar nesse tipo de Et la Bible condição. dit Jésus menaça le E a démon. Bíblia diz que Jesus ameaçou o demônio. Aujourd'hui, je suis venu t'apprendre. Hoje eu vim te ensinar, Si tu veux avoir de la puissance se sur você quer ter poder les démons, sobre os demônios, sur les jougs, sobre os julgos, abandonne-toi premièrement à Christ. abandona-te primeiro a Cristo. Puisque lui, en étant Dieu, il s'était Porque abandonné à ele, lui-même. Deus, ele se abandonou a ele. Toi, tu t'abandonnes à lui. Você se abandona a Et ele après, e depois utilise l'autorité usa a autoridade en usant usando de la foi. a fé. Alléluia. Amém. Je suis en train de terminer. Eu estou a acabar. Pour sortir du joug du monde, Para sair do jugo do mundo, il faut se mettre sous le joug de Christ. é necessário se colocar no jugo de Et ce Cristo. n'est pas pesant. E não é pesado. Alléluia. Amen. Et c'est doux. E é suave. Pour sortir de l'esclavagisme Para sair da du escravidão monde, do mundo, il faut te mettre é necessário se colocar sous la main de Dieu. sobre a mão de Sous la main de Dieu. Sob a mão de Deus. Alléluia. Amen. Sous la main de Dieu. Sobre a mão de Deus. Pour sortir Para sair sous la main des hommes, sobre as mãos dos homens, il faut se mettre sous la main é necessário se colocar sobre a mão du Très-Haut, do Altíssimo, de celui qui a créé les hommes. daquele que criou os homens. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Nous allons nous rappeler de ces deux choses. Nós vamos nos lembrar dessas duas La coisas. prière d'abandon A oração de abandono et après, e depois la prière d'autorité. a oração de autoridade. On peut se tenir là où nous Podemos sommes. nos colocar onde nós estamos em pé? Alléluia. J'aimerais que tu puisses avoir cette colère sainte. Eu gostaria que você tivesse essa ira santa Des situations, de que situações ce soit de la vie, que seja da vida, que ce soit dans ta famille, que seja na tua família, tu aimerais que ça change. que você gostaria que mudasse. Être chrétien, Ser cristão cela ne veut pas dire que tu sois le seul à être changé. não quer Non. dizer que você deve ser o único a ser mudado, não. Être le seul dans la famille qui prie, non. Ser o único na família que ora, Si não. c'était le cas, Jésus n'allait pas dire aux disciples, allez faites de toutes les nations les Se disciples. fosse o caso, Jesus não diria aos discípulos. Parce "Vão que la para Bible todas as dit nações qu'il discípulos." était avec Porque a Jacques, Bíblia son diz frère. que ele estava com Tiago, seu Il irmão. marchait des fois avec sa mère. Ele caminhou às Toute vezes sa com sua famille mãe. était avec lui. Toda a sua família estava com ele. Mais il s'est préoccupé des Mas ele autres se personnes. preocupou com outras pessoas. Alléluia. Amen. Cela veut dire, Isso quer dizer, tu es chrétien você é cristão pour être un homme qui prie aussi para pour ser ta homem famille. que ora também para a tua Si família. kama biloko wana famille bamonaka Essas yo coisas moko que na família osambelaka. só estão a ver que você Ta yo ora. mutu babengaka yaya bondela mpona Só laisse você ça. que liga os... Mano, ora para nós. Nous ne sommes pas à l'Ancien Testament, Nós não mes estamos frères. no Antigo Testamento. Nous sommes au Nouveau Testament. Estamos no Novo Testamento. Nous sommes un peuple de souverains Somos sacrificateurs. povo de sumo sacerdote. Alléluia. Amen. Donc si toi tu entres dans le lieu très saint, Quer dizer, se você entrar no lugar cousin santíssimo, on peut faire capable à o teu kotaka. primo também deve ser capaz de começar a Alléluia. orar. Amém. Aujourd'hui nous allons prier. Hoje nós vamos orar. Nous allons prier. Vamos orar. Donne-moi la chanson qu'on a fait là. Ngamokonako kite. J'aimerais qu'on les chante, Penda. Eu gostaria que cantássemos. Mimi sa voix non, pardon. Senanguyana Yesu. Dena kokie. Lilobana yo ya bomo, on y va. Lilobana yo ya bomo. Evanda katina ngai. Evanda katina ngai. Etelemisa ngangui. Etelemisa ngangui. Natatola yo mosungi. Natatola yo mosungi. Amoko na kokite. Amoko na kokite. Komema ekulusu go. Komema ekulusu. Senanguya na Yesu. Senanguya na Yesu. Ndena koki. Ndena koki ye. Lilo bana yo ya bobo. Lilo bana yo ya bobo. Evanda katina ngai. Evanda katina ngai. Etelemisa ngangui. Etelemisa ngangui. Natatola yo mosungi. Natatola yo mosungi. On y va. Yolongi singa. Yolongi singa.
Satana, Satana. Encore. Yolo kisingai, yolo kisinga. Ekobo, ekobo. Oh, yolo kisi. Loba milangwa, milangwa. Encore. Yolongisi ngai, yolongisi. Alongisi yo mokili, mokili. Yolongisi. Satana. Encore lobango. Yolongisi ngai, yolongisi. Ekobo. Omilangwa. Oh, salaka ete Yesu. Salaka ete Yesu. Miso ya molimo. Molimo. Fungwama. Namona kembo. Na Yahweh. Na Lola. Oh, namona kembo. Na Yahweh. Encore, namona kemo, na Yahweh, na Lola. Encore, oh, namona kemo, ore de brochaya, na Lola. Encore, oh, molimona yogo, molimona katinangai, elonga, elonga. Molimo na yo, katina elonga. Encore, molimo na yo, katina nga elonga. Oh, molimo na yo, katina nga elonga. Tu vas maintenant dire. Tu vas dire Seigneur Jésus. Tu vas répéter Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je m'abandonne totalement à toi. Je me laisse totalement à toi. Que lui qui veut s'abandonner commence à s'abandonner. Abandonne-toi. 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 Abandonne-toi totalement. 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 Vaut mieux le joug de Christ que le joug de ce monde. Vaut mieux le joug de Christ que le joug de ce monde. Vaut mieux le joug de Christ que le joug de ce monde. 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 Vaut mieux le joug de Christ. Le joug de ce monde. Je m'abandonne, je me laisse, je m'abandonne, 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 je m'abandonne. Oh yes. Oh yes. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Alors que nous venons de reconnaître,
nous sommes abandonnés à lui. Que nous abandonnamos a Ele. Alors que nous nous sommes laissés, conduits par lui. Nos entregamos a Ele. Nous allons faire quelque chose. Vamos fazer alguma coisa. Parce que nous allons entrer dans les champs de guerre. Porque vamos entrar no campo de Alors avant d'entrer dans les champs de guerre, Antes de entrar no campo nous de allons guerra, faire quelque chose. vamos fazer alguma coisa. Nous allons examiner Vamos examinar notre vie, nossas vidas, notre journée, nosso dia, tout ce que nous avons fait. tudo que nós fizemos. Il se peut qu'on n'a pas agréé Dieu. Talvez não agradamos a Deus. Je n'avais pas prévu ça. Eu não previ essas coisas. Mais le Seigneur m'a dit, Mas o Senhor, avant que nous puissions passer antes que possássemos à passar l'autre étape, a outra etapa, j'aimerais que tu examines eu quero que examinas, et que tu puisses dire à Dieu que possas dizer a de Deus, te faire grâce de te fazer graça, et que le sang de Jésus que o sangue de qui Jesus puisse te purifier de tout péché. fica de todos os De pecados. là où tu es, commence à prier. Começa a orar. Commence à prier. Começa a orar. Oh, shadadada. L'esprit qui purifie, l'esprit qui libère, l'esprit qui purifie, l'esprit qui libère, l'esprit qui sauve. Oh, Esprit de Dieu, libère. Purifie de tout péché. Purifie-moi pour que je sois pur devant du Seigneur. Le sang de Christ qui purifie de tout péché me libère dans le nom de Jésus. Je suis libre. Je suis purifié. Je suis purifié. Je suis libre. Je suis un homme changé. Je suis un homme transformé. Je suis un homme changé. Alléluia. Je vais demander à ceux qui sont assis de se tenir debout. Vou pedir àqueles que estão sentados, À ceux qui sont à genoux, pour rester à genoux. Ceux qui sont assis, tenons-nous debout s'il vous plaît. Nous allons faire une prière d'autorité. Nous allons faire une prière d'autorité. Je crois que tu as localisé ce joug-là. Après l'avoir localisé, nous allons les briser. Nous allons les briser. vamos quebrar. Je pense que tu as localisé le joug. Que localizaste o jugo. Nous allons les briser dans la prière. Quebrar em oração. Soki yo sambolaka tambola. Se você costuma dar essa Sambela ya kotambola. ora caminhando, Soko sambela kozobeta maboko. ora da Sambela ya kobeta maboko. ora batendo as Nous mãos. allons prier Vamos orar et nous allons dire e vamos dizer: Jésus, Jesus, Jésus, Jesus, je brise eu quebro tout le joug todos os jugos dans ma famille, na minha família, dans ma vie. na minha vida. Et cela au nom de... Commence à prier. 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 Au nom de Jésus. 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 Bikuke bukana. Bikuke kwaya. Bikuke bukana. Bikuke bukana. Bikuke bukana. Bikuke bukana. Bikuke bukana. Ekwaya. 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 Eshenderererererere. Eparararararara. Ekararabababababa. Endarabababababa. Esandarababababa. Esandarababababa. Eparararararara. Esenderererere. Eshandararararabababa. Ekarabababababa. Ekarabababababa. Eshendererererere. Ebababababababa. Esararara. Ebabababababa. Esarararararara. Esararabababa. Esendererererere. Esararara. Tobonde libongo onode. Naokiote. Tobonde libongo onode. Jesus.
dire encore. Vai dizer. Jésus, Jesus, que le feu que o fogo dévorant etumba que queima ezikisa misala nyonso ya satani obra de Satanás na famille na ngai na minha família, na libota na ngai na minha família. tobondeli bongo onode banda kobondela yeshererere adadadada onderebroshadada orerebroshede yesadadadada yeshandadadada yeshadababababa yererere osererere ore. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Monte kita. Ebebisa misala ya Satana. Monte kita. Etumba baliste. Oekanga bomoi na yo. Oekanga libota na yo. Ebala kopela moto. Epela moto.